O eterno retorno como prova de fogo, Zaratustra, o anão e a dança do destino em Nietzsche. A filosofia de Friedrich Nietzsche, em Assim Falou Zaratustra, atinge seu clímax vertiginoso no capítulo A Visão e o Enigma, onde o conceito do eterno retorno se revela não como mera especulação metafísica, mas como teste existencial supremo. O encontro entre Zaratustra e o anão, o espírito da gravidade, que se curva sob o peso da sua própria visão de mundo, revela uma grande escolha que todos nós enfrentamos. Aceitar o tempo como uma prisão que se repete, ou vê-lo como um convite para criar sempre. Esta passagem, aparentemente enigmática, contém em si toda a potência da filosofia nietzschiana, funcionando como espelho, que reflete as possibilidades mais elevadas e mais baixas do espírito humano. O anão, figura grotesca que se arrasta sob o fardo de sua visão reducionista, personifica a compreensão mais empobrecida do eterno retorno. Para ele, a imagem da serpente Ouroboros, que morde a própria cauda, não sugere continuidade criativa, mas sim o aprisionamento num ciclo sem sentido. Tudo é igual, tudo já foi, murmura com voz soturna, transformando o conceito que deveria ser libertador em justificativa para a paralisia existencial. Sua leitura nihilista vê na repetição eterna apenas a confirmação de que nenhum ato tem verdadeiro significado, que todo esforço é vão diante da máquina fria do cosmos. Esta interpretação revela muito sobre a condição moderna. Quantos de nós, diante das rotinas que nos consomem, não nos tornamos como esse anão, murmurando que sempre foi assim, enquanto arrastamos nossos pés pelo mesmo caminho batido? Zaratustra, contudo, apresenta uma resposta radicalmente diferente ao mesmo cenário. Onde o anão vê monotonia, ele reconhece possibilidade. Onde um enxerga determinismo, o outro descobre liberdade criativa. A diferença fundamental reside na compreensão do que significa retorno. Para Nietzsche, cada repetição não é mera cópia, mas recriação, assim como o rio de Heráclito nunca é o mesmo, embora conserve seu nome. O eterno retorno, longe de ser doutrina fatalista, converte-se no mais exigente dos imperativos éticos. Viver cada instante com tal intensidade que vale a pena revivê-lo infinitamente. Esta é a essência do amor fati, o amor ao destino, que não significa resignação passiva, mas afirmação jubilosa da existência em toda sua complexidade. A genialidade de Nietzsche se revela na construção deste diálogo silencioso, onde um mesmo símbolo, o relógio de areia cósmico, serve de prova para almas distintas. O anão olha para os grãos de areia e vê apenas a mesmice de sua queda inexorável. Zaratustra percebe em cada partícula uma centelha única, irrepetível em sua singularidade. Esta dualidade de perspectivas não é mero exercício intelectual, mas espelho das escolhas que todos enfrentamos diariamente. Quantas vezes nos pegamos agindo como o anão, deixando que o sempre foi assim determine nossos limites? E quantas raras vezes conseguimos, como Zaratustra, transformar o aparentemente repetitivo em matéria-prima para a criação? A terceira metamorfose do espírito, a criança que dança, surge aqui como resposta definitiva ao desafio do eterno retorno. Enquanto o anão se curva sob o peso do passado e o leão, segunda metamorfose, apenas nega os valores estabelecidos, a criança representa a capacidade de começar sempre de novo, de transformar mesmo o mais familiar em terreno de jogo e descoberta. É significativo que Nietzsche escolha a figura da criança, não pelo seu suposto inocência, mas por sua capacidade de renovação e assombro diante do mundo. A dança, neste contexto, torna-se ato filosófico por excelência. Movimento que afirma a vida mesmo conhecendo seu caráter efêmero. A atualidade desta reflexão é impressionante. Em nossa era de hiperprodutividade e esgotamento, onde a repetição dos dias pode parecer esmagadora, a escolha entre as duas atitudes se apresenta com urgência renovada. O anão habita em nós quando aceitamos trabalhos sem sentido, relacionamentos vazios ou rotinas esvaziadas de propósito, justificando tudo com um "é assim mesmo".
Zaratustra, por outro lado, nos convida a perguntar: se tivesse que viver este mesmo dia infinitamente, o que mudaria nele? Esta simples interrogação contém poder transformador, capaz de sacudir as estruturas de uma existência acomodada. Nas esferas social e política, a dicotomia se manifesta com igual força. O anão está presente em todos os discursos que naturalizam a injustiça. Sempre houve pobres e ricos, ou que paralisam a ação diante dos desafios ecológicos. O planeta sempre se recuperou. Zaratustra, por outro lado, insiste que o futuro não está escrito, que cada retorno traz consigo a possibilidade do novo. A crise ambiental, longe de ser ciclo natural, exige justamente essa capacidade de reinventar nossa relação com o mundo, não por ingenuidade, mas por reconhecimento de que o eterno retorno do mesmo seria, de fato, infernal, se não incluísse nossa capacidade de transformação. A psicologia contemporânea encontra ecos desta visão nas terapias que enfatizam a reconstrução narrativa da experiência. O mesmo evento traumático, um fracasso, uma perda, pode ser o peso que nos curva como o anão ou o desafio que nos impele a crescer. A diferença está não no fato em si, mas na história que tecemos em torno dele. Nietzsche antecipou assim uma das grandes descobertas da psicologia do século XX, que não são os eventos que nos determinam, mas o significado que lhes atribuímos. A representação artística desta dualidade exigiria capturar justamente essa tensão entre visões opostas de um mesmo fenômeno. Dois relógios de areia gêmeos, unidos pelo mesmo portal do instante presente, mostrariam destinos divergentes. De um lado, areia escura caindo sobre o anão acorrentado. De outro, partículas luminosas alimentando as mãos criadoras de Zaratustra. A serpente Ouroboros, presente em ambos os lados, apareceria como círculo morto num caso e como roda viva no outro. Esta imagem sintetizaria o cerne da mensagem nietzschiana. O eterno retorno não é doutrina sobre a natureza do cosmos, mas espelho que revela a qualidade de nossa vontade. No limiar entre os séculos XIX e XX, Nietzsche lançou este desafio que ainda hoje nos provoca. Perante a ideia de que cada momento de nossa vida se repetirá infinitamente, qual seria a nossa resposta? O desespero do anão ou a dança de Zaratustra? A pergunta não pede resposta teórica, mas existencial. Não o que pensar sobre o eterno retorno, mas como viver de modo que essa ideia nos encha não de terror, mas de alegria criadora. Neste sentido, o eterno retorno funciona como a mais radical das interrogações éticas. Que vida vale a pena ser repetida? A atualidade desta questão só faz crescer em nossa era de distrações infinitas e atenções fragmentadas. O convite de Zaratustra, viver cada instante com tal intensidade que valha a pena eternizá-lo, ressoa como antídoto à superficialidade contemporânea. Frente ao vazio do consumo desenfreado e da produção acelerada, Nietzsche nos lembra que a verdadeira medida de uma vida não está em sua duração ou em seus bens acumulados, mas na profundidade com que cada momento é vivido. O eterno retorno, assim compreendido, deixa de ser ameaça para tornar-se o mais exigente dos critérios éticos. Diante da pergunta, faria isso sabendo que terá que repeti-lo infinitamente? Muitas de nossas ações cotidianas revelam sua pequenez, mas é justamente essa revelação que pode nos impulsionar a transformar o trivial em significativo, o repetitivo em ritual, o passageiro em eterno, não na duração, mas na intensidade. Ao final, o que Nietzsche nos oferece não é sistema filosófico, mas desafio existencial. Entre o anão e Zaratustra, entre o peso e a dança, a escolha permanece sempre aberta. E é justamente nessa abertura que reside nossa liberdade mais profunda. O eterno retorno do mesmo só seria realmente aterrador se não contivesse em seu próprio cerne a possibilidade eterna do novo, não como dado objetivo, mas como tarefa subjetiva, como obra de arte que cada um deve criar a cada instante.